18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Valeu, 18 horas em ponto em Manaus. Mais uma vez estamos juntos com você a partir de agora. Muito boa noite para você aí na sintonia certa. Boa noite para você na Mix FM. Começa agora o programa 18 horas, hein? Aqui é o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente para você, ouvinte. Estamos juntos até às 19 horas. Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. Tudo bem, Karime Leão? Tudo ótimo, tudo muito boa noite pra você, tudo certíssimo, boa noite pra você. Boa noite pra você que nos acompanha em 100,7, aí acompanha toda a programação da Mix Manaus. Um beijo especial pra você nas redes sociais e, é claro, um beijão ao vivo aqui, ó. Pessoal do aplicativo Mano, ok? Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação, notícias, debates e, é claro, levando pra você o melhor do jornalismo que tem aqui no estado do Amazonas, com tá bom? Cid Soares, boa noite. Oi. Oi? Boa noite. Boa noite, Cid. É o Cid. Cara, tudo bem? Pra falar a verdade, eu não cheguei ainda. Foi todo mundo dormir tarde ontem, né, Luciano? Sim, cara, hoje temos uma edição especial, né? Vamos falar sobre de música aberta. VMA. Viu o quê? MTV, olha a outra. Foi longe. VMB é o nosso extinto prêmio, né? O VMB, é verdade. VMB. Então, Lucian e Cid Soares. Isso Lucian, mesmo. o que você achou? Então, eu achei demais. No finalzinho do programa 18 horas, eu vou comentar com o Cid algumas performances e tudo mais. Né, Cid? Porque assim, teve muita coisa legal mesmo. Lógico que a gente vai sempre achar que alguém foi injustiçado. Ganhou, e outros foram injustiçados de forma não muito legal. Tá aí, bom, se você... E aquela música, aquela cultura hip hop é forte, né? A gente assistindo aquilo, eu não me imagino morando lá cantando daquele no gueto. Não. O negócio e com a apresentação mais legal, assim, que você... Só pra dar uma palhinha. A apresentação mais legal foi na Normândia, lá que era do Fifth Harmony. Né? Ah, ela foi a mais bacana. Sim, tá todo mundo. Se você abrir o Twitter, só dá ela é filha da Beyoncé mesmo? Não, ela não é filha da Beyoncé, né? Não. Mas ela queria muito, né? Mas ela não é. Quem não queria, né? Bacana, 6 horas e 2 minutinhos. Você também, Paulo Castro, ficou a noite toda acordado. Aí, boa noite, o nosso diretor de jornalismo, o cara do conteúdo aqui. Ficou mais fazendo um churrasco, parece. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime, Cid, M, Luciano. Boa noite, ouvinte da Mix 100.7. Ó, e hoje é um dia especial aqui pra gente, viu? Estamos completando 3 meses no ar. Gente, uhul! Sério isso? Parabéns! 27. Caramba, a gente esquece, que coisa feia. Partiu pizzaria. Partiu pizzaria, né? partiu comemorar. Quem dera. É a participação do Mano, então. Pois é, galera. Qual é a participação do Mano? Então, a galera vai... O que é que você tá achando aí do nosso programa, né? 3 meses 3 meses. O que é que você viu nesses 3 meses? O que deu certo, o que tá errado, o que gostaria de ouvir aqui. Para ou continua? Para ou continua? Continua, pelo amor de Deus. Não seja radical, Paulo Castro. Tá? O melhor comentário vai ganhar um par de convites pro cinema. É isso aí. Daqui a pouco eu volto. Bacana, 6 horas e 3 minutinhos. Começa agora, hein? Vamos juntos com você até às 7 da noite. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2019. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje começou a viralizar na internet o vídeo da delação do empresário Francisco Luiz Dantas da Silva, que é o dono da Dantas Transporte, que denunciou corrupção no contrato de transporte escolar com a Secretaria de Estado da Educação. No vídeo, Carlão, enfim, é impressionante. Você que nos acompanha, realmente, você vai acompanhar, né, esse vídeo. Esse vídeo foi postado no blog da jornalista Rosiane Carvalho. O empresário confirma as notícias até agora veiculadas na imprensa de que era obrigado a pagar mensalinhos e propinas a políticos, além de contratar funcionários fantasmas. Vamos conferir o que o empresário falou no depoimento que prestou ao procurador de contas, Carlos Alberto Almeida. Olha, eu vou dizer um detalhe aqui. Eu não tô aqui. Eu tenho situações, por exemplo, eu recebo 9 mil na Seduc por um carro e eu pago pro político 17.500, mais o motorista, mais o monitor, mais o combustível, nem desconta, dá 20 tal mil. Tu já imaginou uma coisa dessa? Acordos que foi feito. Eu tô falando uma realidade. Eu recebo 9, certo, pago 17 pro equipamento dele, pago mais o motorista para ele, pago mais o condutor, o motorista não, o monitor,
e não desconta o combustível. Tem uma situação dessa. Aí, olha o prejuízo que está dando. Isso foi feito acordo com essa pessoa que entrou, que estava coordenando, fez esse acordo. Eu estou chamando o deputado, olha a situação aqui. Não dá para fazer assim, eu não gostaria de falar o nome assim. Mas eu estou dizendo, mas eu posso falar depois. Eu estou dizendo uma realidade que acontece no sistema. Por exemplo, eu vou falar a verdade, que eu não vou esconder nada. Tem situações, por exemplo, um outro político só tem que dar, parece que foi um ex-político, lá tem que dar, ele é coordenador, não sei de nada que não é. Tem que dar 20 mil todo mês para ele aqui. Mas por que o cara faz? Ele era, porque ele era para cuidar dessa calha, não sei o quê, mas é para dar esse dinheiro. Eu chamei meu amigo, mas foi para ele dar todo mês 20 mil. Não, mas foi acordo. Outra situação, veio lá do município lá, eu tenho que pagar quer que eu pague universitário, trazer o ônibus de lá do município de Iranduba para Manaus, e eu tenho que pagar o transporte escolar. Mas isso não é transporte universitário. Não, mas foi um acordo, foi feito dentro da Assembleia, da Câmara dos Deputados, com fulano e tal, com o deputado tal, porque eu pagar. Chega a nota de 60 mil, de 40 mil, eu disse, eu não vou pagar. Porque, mas estava pagando antes. Por isso está o meu prejuízo, eu tomei um prejuízo, tem quase 2 milhões de prejuízo, estou falando um negócio. E eu estou tentando, tive que absorver e aceitei, vou dizer R$100. Eu aceitei ficar mais 3 meses para ver se eu passo ou não, quero ver se eu empato. Porque prejuízo eu estou. Essa é uma conta que não fecha, né? Que matemática é essa, né, Cid? E outra coisa, o camarada aguentar isso, é um abuso. Extorsão. É uma extorsão, é uma loucura, cara. Não cabe na cabeça de ninguém isso. E ele chama ali deputado. Que deputado? Quem é esse deputado? Pelo amor de Deus. Olha, cara, é uma vergonha. Isso aí não tem... É uma denúncia muito grave, né? O contrato da Dantas Transporte foi feito sem licitação, sob a alegação de que era urgente, né? Que era uma contratação aí para que os alunos da rede estadual não ficassem sem transporte. Mas com esse depoimento aí fica claro que o objetivo era outro, né? Era desviar recurso público mesmo. Contrato de 46,6 milhões de reais, que era usado por políticos para cobrar propina. Não tem nem dúvida que isso tem que ser realmente investigado pelo Ministério Público e, é claro, pela Polícia Federal. Isso tem que ser dado um basta, meu irmão. Pior ainda, né? Não cancelarem esse contrato que está esperando para isso acontecer. O contrato ainda não foi cancelado. É o que eu tô falando, tem que dar um basta, nem o contrato não foi cancelado. Que isso, cara? Onde é que a gente vai chegar com isso? É imoral, né? Chega a ser imoral, chega a ser... Não sei que nome dá, como classificar esse tipo de... Corrupção. Corrupção, pronto, simples. Não tem outro nome. Em cima disso, né? Bom, e o Ministério Público Federal, ele confirmou que vai apurar sim as denúncias de irregularidade levadas pelo empresário Francisco Dantas. Por meio de nota, o MPF informou que, a princípio, não instaurou inquérito ao receber as denúncias de irregularidades no contrato, né? Enfim, está esperando, né? O quê? Mas, segundo o órgão ministerial, a situação mudou com as revelações divulgadas na semana passada pelo Ministério Público de Contas ao tornar público denúncias de corrupção nos contratos. Bom, o que chama atenção aí, Karime, é que diante das denúncias gravíssimas, o governador Wilson Lima não se posicionou. Até agora ele não fez nenhuma declaração. A denúncia é no governo dele e precisa mostrar que está agindo, amigo. Que ele está combatendo as irregularidades, porque foi para isso que ele realmente foi eleito. E minha mãe já dizia, quem cala consente. Com certeza. E tem um outro aspecto aí também, esse de grave nessa denúncia, que o empresário cita deputado estadual envolvido na negociata. Os nomes precisam aparecer, com certeza. Não, mas ele disse que vai falar. Vai falar, tem que aparecer aí, todos os 24 parlamentares ficarem sob suspeitas, né? Quem não aparecer, tá todo mundo suspeito no processo, né? Deveria ser de interesse da Aliança, dos deputados, sem exceção, a apuração de todo esse escândalo, com certeza. Mas temos apenas 3 deputados buscando até agora esclarecimento, o que é lamentável. Pois é, porque fora esses 3, todos são suspeitos. Sim. Ninguém falou, ninguém
Ninguém sabe. Todo mundo está comprometido. Todo mundo está comprometido, porque ele delatou ali, ele disse. E o deputado estadual Wilker Barreto, que esteve ontem aqui no programa 18 horas e falou aí sobre outros contratos e exatamente sobre essa irregularidade. Bom, o Wilker Barreto do Podemos, ele ingressou junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa com 3 documentos pedindo convocação do empresário Francisco Luiz Dantas da Silva, esse que a gente acompanhou agora nesse depoimento, dono da Dantas Transportes, para dar explicações na Comissão de Educação Casa. Vamos conferir na reportagem de Azaf Augusto. O requerimento apresentado pelo deputado de oposição convoca o empresário da Dantas Transporte, Francisco Luiz Dantas da Silva, para esclarecer o esquema de corrupção envolvendo a empresa e a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, conforme denunciou o próprio empresário ao Ministério Público de Contas. O deputado Wilker Barreto disse que o secretário de Educação, Luiz Castro, também deve prestar esclarecimentos. Se o empresário não vier, aí não cabe. Aí só cabe, melhor dizendo, uma alternativa. Instalarmos a CPI e convocarmos sob pena de condução coercitiva. Então, cabe a ele, se ele teve a coragem de não MP denunciar, fundamentar, documentar, a Assembleia Legislativa, que é um órgão fiscalizador, também cumprir seu papel. Conforme o deputado, o empresário deve apresentar a denúncia também para a Assembleia. Explicar o porquê que inúmeros contratos questionados por esta casa, na minha opinião, superfaturados, não têm processos licitatórios em andamento e foram praticados, na minha opinião, com o intuito de lesar o erário. Em nota, o Ministério Público Federal informou que tomou conhecimento do assunto pela imprensa e que ainda não recebeu o relatório do MPC com a denúncia do empresário. Volto com vocês. E hoje foi anunciada a demissão do Procurador-Geral do Estado, Alberto Bezerra de Mello. O governador Wilson Lima convidou para o cargo Jorge Pinho, que já ocupou a Procuradoria-Geral do Estado nos governos de Eduardo Braga e Amazonino Mendes. Jorge Pinho aceitou o convite e deve ser anunciado oficialmente até amanhã pelo governador Wilson Lima. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 12 minutos em Manaus. Vamos agora, Cid Soares, Carimelião, dar um tempo e curtir uma música no Playlist 18 horas. Playlist 18 horas. Bacana, grande música, mais uma que você conferiu aqui em 100,7, o Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hoje o presidente Jair Bolsonaro se reuniu no Palácio do Planalto com todos os 8 governadores da Amazônia Legal para discutir as queimadas na floresta. Estavam presentes os governadores do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Bom, de prática, os governadores da Amazônia fecharam questão e disseram que aceitam ajuda financeira de 83 milhões de reais oferecidas pelos países membros do G7, que um dia antes tinha sido recusada pelo presidente Jair Bolsonaro. E hoje o presidente mudou o discurso. Admitiu receber os recursos oferecidos pelos países mais ricos do mundo, desde que o presidente da França, Emmanuel Macron, retire os insultos proferidos a ele e contra a soberania brasileira sobre a Amazônia. Bom, o governador do Pará, Helder Barbalho, foi quem iniciou a reação para que o Brasil aceite ajuda financeira internacional. Abre aspas. Todo o esforço, toda a ajuda é fundamental nesse momento. Eu defendo que tenhamos a capacidade de convencer aqueles que queiram nos ajudar de ampliar as ofertas financeiras, partindo de princípios de que esses recursos estarão alimentando as estratégias do Brasil e dos estados da Amazônia. Fecha aspas, defendeu Helder Barbalho, governador do Pará. Já o governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou a importância de finalizar a reunião com ações efetivas sobre o assunto. Essa reunião é com alguns encaminhamentos e com a construção de um plano estratégico para que a gente possa
ter um controle permanente e acompanhamento do desmatamento e da evolução como isso acontece. Daí a necessidade da gente começar a trabalhar em problemas que se arrastaram ao longo do tempo e acabam sendo ainda um calcanhar de Aquiles para todos os governadores do estado do Amazonas, da Amazônia. Regularização fundiária, hoje é uma dificuldade muito grande da gente identificar quem são aquelas pessoas ou a quem pertence a propriedade que está sendo desmatada ou onde há essa queimada. Zoneamento econômico e ecológico para a gente poder identificar onde há aquelas áreas de interesse econômico, onde há área de preservação, onde é reserva indígena, enfim. Há muitas terras não destinadas, principalmente no estado do Amazonas, e aí fica a impressão de que é terra de ninguém, né, em que se pode invadir, pode queimar, pode desmatar, e é algo que a gente precisa resolver. Bom, e a reunião de hoje, que era para apagar o incêndio sobre a repercussão negativa do Brasil no exterior com a adoção de medidas efetivas para combater os focos de queimadas na região, acabou gerando uma nova polêmica. Exatamente isso, Carlão. Em meio a uma crise ambiental, o presidente Bolsonaro colocou em segundo plano a série de queimadas pelo país e priorizou ataques a reservas indígenas na reunião de hoje com governadores da Amazônia Legal. Ele fez questão de questionar a cada governador sobre o percentual de reservas indígenas em seus estados e chamou de irresponsabilidade a política de demarcação adotada por governos anteriores. Abro aspas aqui, olha, a Amazônia foi usada politicamente desde o presidente Fernando Collor de Mello para cá. Aos que me antecederam, foi uma irresponsabilidade essa política adotada no passado, usando o índio ao inviabilizar esses estados, fecha aspas, criticou Bolsonaro. Bolsonaro foi além aí no discurso dele e afirmou que muitas reservas indígenas têm aspecto estratégico, que há índios que não falam português, e ressaltou uma das intenções das demarcações é inviabilizar o país no campo econômico. Vamos ouvir um trecho. A Amazônia, não vou dizer que foi esquecida, ela foi usada politicamente, acho que desde Collor de Mello, mais ou menos, tá certo? Para cá, de modo que o que Macron acabou de dizer, que a internacionalização da Amazônia está em aberto, tá? Não deixa de ser uma realidade na cabeça dele. E nós que temos que nos unir para preservar o que é nosso e garantir a nossa soberania. Bom, muito bem. Bolsonaro disse também que o Ministério da Justiça tem hoje mais de 400 novos pedidos de demarcação de terras indígenas. Afirmou que a intenção do governo é não demarcar. Abre aspas, já extrapolou essa verdadeira psicose no tocante à demarcação de terras. Hoje, 40% de Roraima está tomado por terra indígena. Por que tanta terra indígena foi demarcada, fecha aspas, questionou o presidente. Ou seja, o assunto principal da reunião foi a demarcação das terras indígenas e não mais as queimadas. Entrando aí numa nova confusão, sem mesmo antes sair da outra. Pois é, além de arranhar a imagem do Brasil no exterior, o que mais preocupa nesse exato momento todo mundo é a possibilidade de sanções aos produtos exportados pelo Brasil. O agronegócio é hoje o motor da nossa economia. E um revés nesse momento para esse setor pode prejudicar toda a economia nacional, que já não está bem nas pernas. E já que falou do ditado de mãe, né? Minha avó já falava que bom senso, cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. É verdade, Karine. Com recursos humanos escassos, o IBAMA no Amazonas tem atuação limitada em relação ao combate às queimadas na região. Confira a reportagem aí de Júlia Gomes. Atuando apenas com 8 agentes ambientais de fiscalização para atender os municípios do Amazonas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, no estado, vem acompanhando a situação das queimadas na Amazônia de longe. Isso porque as ações para o combate ao desmatamento e aos incêndios estão sendo feitas pela Coordenação Geral de Fiscalização do órgão em Brasília, como destaca o superintendente no Amazonas, Leslie Tavares. Na verdade, todas essas ações elas são concentradas em Brasília.
né? Por quê? Porque os indicadores de desmatamento, todos esses indicadores de campo para poder orientar as equipes e também o uso do esforço que o IBAMA tem, né? Ele não é ele emprega servidores e fiscais de todo o Brasil. Então, todo esse esforço é feito pelo IBAMA sede. Há 5 meses no cargo, como substituto do ex-superintendente José Lelande, preso em abril deste ano na Operação Arquimedes da Polícia Federal, que investiga a extração ilegal de madeira na floresta amazônica, o superintendente substituto, ao ser questionado sobre o número de fiscais ambientais disponíveis para o Amazonas, disse ainda que existe a possibilidade de realocação de servidores de outros estados e que é uma questão de gestão. Na verdade, a gente vem com continhamento de despesa, isso afeta os concursos, mas o emprego de fiscais ele não é dependente da superintendência, né? O IBAMA ele é um órgão não federal, então nós utilizamos fiscais de Santa Catarina, de São Paulo, de Pernambuco, do Brasil inteiro para poder suprir esse problema. É uma questão de gestão, né? Então isso está sendo feito e empregado para esse propósito. Dados do site do próprio órgão mostram que nos primeiros 8 meses deste ano foram contabilizadas 390 autuações de crimes ambientais no Amazonas, contra 871 no mesmo período do ano passado, uma diferença de 481 infrações. Queda de 55,2% das autuações aplicadas pelo IBAMA no estado. Com um quadro técnico com cerca de 70 servidores, a técnica na área de fiscalização do IBAMA Amazonas, Anete Amanso, diz que falta mão de obra para atuar nos municípios do estado. Essas pessoas, hoje, não dá para atender toda a Amazônia, a demanda é muito grande, as infrações são muito grandes, principalmente de desmatamento. Volto com vocês. Em meio à crise provocada pelo avanço das queimadas na floresta amazônica, o governo Bolsonaro anunciou que vai fechar os 2 últimos escritórios do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, aqui no Amazonas, os de Parintins e o Maitá. Bom, e uma força-tarefa do Ministério Público Federal foi montada pelos estados que compõem a Amazônia brasileira. Segundo os laudos apresentados em uma reunião na noite desta segunda-feira, as queimadas na Amazônia funcionam como um negócio milionário. Segundo o governo federal, essas ações são orquestradas em fogo, como explica a nossa repórter Nathalie Moraes. Há mais de uma semana falamos de crimes ambientais e as queimadas na Amazônia viraram um negócio milionário. Atear fogo em uma área de 1.000 hectares custa cerca de R$1 milhão no mercado negro. O cálculo, que aplicado à conta da devastação neste ano na floresta amazônica e em parte do Pantanal, alcançaria cerca de R$20 milhões, faz parte de uma investigação do Ministério Público Federal que apura a participação de grupos criminosos nas queimadas. Na noite desta segunda-feira, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, solicitou ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a instauração de um inquérito para investigar a origem e a autoria dos incêndios que vem atingindo a nossa Amazônia. Há suspeitas de que os focos de incêndio tenham sido criminosos, por meio de ações orquestradas, como explica a Procuradora-Geral de Justiça do Amazonas, Leda Albuquerque. Para que nós possamos, através de uma ação ordenada, fazer frente a essa ação criminosa que hoje vem devastando a nossa floresta e provocando danos seríssimos às populações tradicionais, aos indígenas e às comunidades urbanas e rurais, sobretudo da região a qual eu pertenço, que é a região norte. Eu moro no Amazonas e nós sentimos diariamente os efeitos das queimadas e os efeitos da devastação da floresta amazônica. Os relatos são frutos de um ano de investigação da Força Tarefa Amazônia, criada em agosto de 2018 e que conta hoje com 15 procuradores da República dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia. O grupo atua para conter os crimes de desmatamento, violência agrária, mineração ilícita e tráfico de animais silvestres, como explica a procuradora. Nós já constatamos que a devastação da floresta, seja através das queimadas, seja da
da grilagem, da exploração ilegal da nossa floresta. Isso tudo decorre da ação humana, então essas pessoas precisam sim ser identificadas e punidas. Um dos pontos percebidos pelos procuradores é que os grupos, apesar de agirem de forma isolada, têm modus operandi semelhantes. Ainda segundo a Força Tarefa, não se trata de um grupo apenas. Várias pessoas se estruturam e se dividem pela Amazônia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Muito bem, ainda repercutindo a questão amazônica, vamos conferir a coluna de Nafice Valois, hoje em Manaus. Meu boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Mix FM. Meu boa noite especial aos colegas que fazem 18 horas. E meus amigos, a crise criada com o falso incêndio na floresta amazônica permanece. Desta feita, alimentada pelo interesse econômico do Sr. Macron, atual presidente da França, a quem ainda falta a maturidade necessária para tratar de assuntos internacionais com o equilíbrio e a maestria que se espera de um líder que sucede, dentre outros líderes, Charles de Gaulle, que pôs fim ao caos político que precedeu o seu regresso ao poder na França e durante seu governo promoveu o controle da inflação, instituiu uma nova moeda e fomentou o crescimento industrial. Jacques Chirac, político que combateu o déficit público, mas respeitou o Pacto de Estabilidade da União Europeia. E por que não dizer Napoleão Bonaparte? Todos líderes franceses que fizeram história. A França é um país belo, com um povo que se orgulha de seus líderes, mas que os substitui de pronto, seja pelo voto ou pela guilhotina, quando se sente desrespeitado. E o senhor Macron agride a inteligência do povo francês ao tentar transferir para o presidente Bolsonaro a iniciativa do desrespeito. Nós fomos agredidos e desrespeitados pelo senhor Macron. Nosso presidente não mente. É que aqui no Brasil, o chefe do Poder Executivo tem competência para nomear e substituir servidores públicos, principalmente quando se trata de cientistas a serviço de outro país, que não o nosso. Também no Brasil, defendemos o respeito às mulheres. E veja, senhor Macron, não tente criar um clima ruim para o Brasil junto à comunidade internacional apenas para defender seus produtores. Esta é uma guerra para o livre comércio. Saiba que o Brasil é soberano e que a Amazônia é nossa. Nafice Valois, de Manaus, Amazonas, para o 18 horas. Meu boa noite e até quinta-feira. O Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar denúncia de que os enfermeiros da empresa CGAM, que presta serviços na área de urgência e emergência nas unidades de saúde do estado do Amazonas, sob gerência da Suzam, não possuem capacitação técnica, titulação e nem especialização nem experiência para atuar na área. A repórter Nathalie Moraes está conosco ao vivo aqui na bancada do 18 horas e nos traz mais detalhes sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Nathalie. Boa noite. Boa noite, Karine Leão, Paulo Castro, Cid, Carlão. Boa noite a todos vocês e, é claro, aos nossos ouvintes que estão ligadinhos conosco aqui desde as 18 horas, né? Isso aí. Karine, olha só. Pois é, como você disse agora há pouco, o Ministério Público sim instaurou um inquérito civil para apurar essas denúncias aí de que os enfermeiros estão atuando dentro das unidades hospitalares, tanto de urgência quanto emergência, em unidades pediátricas também aqui na nossa cidade, sem especialização nenhuma. Inclusive, toda essa situação já foi denunciada no plenário da Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas pelo deputado Dermilson Chagas. Segundo o parlamentar, é um erro grave que o governo do estado está cometendo. Ainda segundo ele, essa empresa, a CGAM, claramente foi beneficiada pelo governo, já que não possui pré-requisitos constatados no edital na qual concorreu, que é obrigatório para a contratação de enfermeiros, por exemplo, que tenham especialização em urgência e emergência. Desses enfermeiros que já foram contratados, eu mesma fiz uma matéria sobre esse assunto. Entrei em contato com o Conselho Regional de Enfermagem. Dos 60 enfermeiros já contratados pela CGAM para atuar dentro das unidades hospitalares aqui da cidade, apenas 11 possuem capacitação em urgência e emergência.
Ou seja, você chega num pronto de socorro, você chega num centro de pronto atendimento, em qualquer um desses locais, e você não tem uma pessoa com uma especialização, uma pessoa com preparo adequado para fazer o atendimento médico. Inclusive, no final do mês passado, as mães do Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, lá na Zona Leste de Manaus, elas foram surpreendidas, né? Elas trabalhavam, elas na verdade tinham seus filhos internados lá naquela unidade, e na manhã do dia seguinte eles foram surpreendidos com essa nova empresa. A CGN, ela ficou no lugar da Copnur, era uma empresa, uma cooperativa de enfermagem que já atuava aqui no estado há mais de 20 anos. Enfermeiros capacitados, do dia para a noite, acordaram desempregados. Isso é uma situação muito grave, né? São vidas que estão em jogo, e quando a pessoa chega numa situação de urgência, precisa de todos os cuidados para resistir e sobreviver. Não é isso mesmo? Com certeza, né? A gente sabe que é preciso de preciso ter todo um preparo para lidar com essas pessoas. Afinal de contas, nós estamos falando de vidas, né? Nós estamos falando de seres humanos. E como eu disse anteriormente, eles não atendem só adultos, né? Eles atuam também em unidades pediátricas. Imagina lá no Joãozinho o desespero que é mais grave, né? Essas mães. Nós demos aqui no programa um vídeo das mães protestando contra essa atitude, que de repente elas estavam acostumadas com aquela equipe médica, equipe de enfermeiros, né, que faziam todo o acompanhamento há 20 anos aqui no estado, imagina. E no dia seguinte era uma outra empresa, e com pessoas que não têm a capacidade específica para essa área. Nós estamos questionando aqui a capacidade desses profissionais. Estamos falando de ter uma capacidade específica para atuar em UTIs. Com certeza. E urgência e emergência, né? Já que é uma necessidade em toda a nossa cidade. Além dessa falta de especialidade dos profissionais que estão atuando dentro das unidades hospitalares aqui em Manaus, o quantitativo geral desses enfermeiros contratados não atende todo o estado do Amazonas. Sem falar dos valores. Karime, você acredita que os enfermeiros estão sendo contratados, como a gente poderia dizer aí, a preço de banana? Porque, infelizmente, um enfermeiro hoje aqui no estado do Amazonas está ganhando menos que uma diarista. Afinal, por 12 horas de plantão você ganhar cerca de R$200, imagina. 12 horas de plantão, R$200? Aí não tem, né? Não tem pessoa, não tem como. Sim, Paulo. É um valor menor que se paga por uma diarista. É o que ela está falando. Sem desmerecer a diarista, sem desmerecer nenhum profissional, nem esse profissional, né? Ele está sendo usado aí nessa situação, né? O que pode ser feito nessa situação? O que está sendo feito, Nath? Pois é, o deputado Dermilson Chaga, ele entrou com uma ação junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas para investigar as supostas irregularidades no contrato dessa empresa, da CGN, e ainda, segundo relatos de algumas testemunhas, esses profissionais que entraram e acabaram tentando humilhar os profissionais que já estavam ali dentro das unidades. A situação realmente é bem precária. A gente sabe que a crise no sistema de saúde atinge não só o nosso Amazonas, mas também todo o Brasil, e a situação é bastante complicada, viu, Karime? Pior ainda, então, aqui no estado, né? Pior ainda aqui no Amazonas. Nathalie Moraes, muito obrigada pela sua participação aqui no 18 horas na bancada com a gente. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. Bem, agora são 6 horas e 36 minutinhos em Manaus. Programa 18 horas, as informações do dia para você até às 19 horas aqui em 100,7 na Mix FM. Karime, temos o Talk Show na agulha, produção. Então vamos lá, então segue de Talk Show. Vamos dar um tempo aqui com o Talk Show. Agora na Mix, Talk Show com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Começando esse programa que é o número 1 do Brasil, é o seu Talk Show! Olha só, vamos ao que interessa. Hoje eu entrevisto esse grande parceiro aí, tá ok? Ele que é presidente dos Estados Unidos. Uma salva de tiros para Donald Trump! Thank you for inviting Mr. Bolsonaro. You know, the United States is like your home. Eu sei que é a minha casa aí, tanto que eu já tô mandando meu filho pra lá. You know, nós recebemos muito bem seu filho.
Afinal, dizem que ele parece comigo. Tem tudo a ver. Eu vou mandar ele para os Estados Unidos porque eu quero que ele Trump. Entendeu essa? É brincadeira sadia com o seu nome aí. No Brasil a gente chama de trocadilho. Ele Trump é para trabalhar. And so, welcome, Bolsonaro. Eu não venho com esse papinho, não. Ninguém come aqui, não. Eu como gente aí, tá ok? Brincadeira sadia aí. É brincadeira sadia bilíngue, tá ok? Daqui a pouco a gente volta. Você ouviu na Mix? Tá OK Show com o Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Tá ok? E a Sony divulgou o comunicado nesta segunda-feira anunciando que não vai mais fabricar o PlayStation aqui na Zona Franca de Manaus, cuja produção foi paralisada ainda em 2017. A empresa alega que ficou inviável a produção no Brasil com a recente redução da alíquota do IPI, decretada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. Em compensação, a empresa japonesa informou que reduziu o preço do PlayStation 4 no Brasil em R$200 em média. A versão mais simples do PlayStation 4 agora custa R$ 2.400 contra os 2.600 anteriormente. Já o PlayStation 4 Pro, a versão turbinada, essa até sonho. Esse é o sonho de consumo, né? Tem suporte, né? Exatamente, tem suporte aí. A resolução 4K, por exemplo, sai por R$ 2.800. Antes era vendido por 3.000, mano. E sobre esse assunto, vamos conversar agora por telefone com o empresário Belmiro Vianês Filho. Boa noite, Belmiro. O senhor nos escuta? Boa noite, Karine. Tô ouvindo sim, tô ouvindo muito bem. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo ao programa 18 Horas. O que significa... Muito obrigado, Karine. Mais uma vez, muito obrigado. Que ótimo. Bom, o que significa essa decisão da Sony de não mais fabricar consoles aqui do PlayStation na Zona Franca de Manaus? Pois é, toda semana nós estamos recebendo bombardeios do governo federal com medidas que fragilizam fortemente esse modelo econômico. Essa última foi mais uma das medidas quando ele desonera dos tributos de impostos federais, dos tributos federais, a fabricação de PlayStations, ou de games e de jogos eletrônicos. Isso retira a competitividade do que está aqui produzido e, claro, nos encaminha para o fim dessa atividade. Tem sido assim, com uma certa frequência, apesar de o discurso ser absolutamente contrário, de preservação da matriz econômica, do modelo, até por conta dos reflexos que tem nas queimadas e na sustentação e no desenvolvimento desse povo. Não é o que está acontecendo, na verdade. Com essas reduções, Belmiro, de impostos, ficará muito mais barato importar do que produzir aqui na Zona Franca, né? Mas qualquer parte do território brasileiro, não é isso? Certamente ficará mais barato. Ficará mais barato não porque aqui existem empresários que cobram mais caro, sim porque importar é mais barato do que produzir internamente no Brasil. É assim para toda atividade e todos os segmentos. Até hoje temos uma carga tributária pesadíssima interna no Brasil e quando desonera os impostos federais, as mercadorias produzidas na China ou em países parecidos com o que produz a China, sem grandes cargas tributárias e sem tantos compromissos com o que é social, quer dizer, com o direito do trabalhador, nós teremos aqui a competitividade impossível. Fica impossível competir com os produtos produzidos em países que não consideram e não levam a sério alguns fatores, como, por exemplo, a questão social, os direitos sociais do trabalhador. E como é que o senhor vê, o que o senhor vê de saída, né, para a Zona Franca diante dessas mudanças, especialmente em decorrência da reforma tributária? Meu querido Cid, o discurso deles é sempre o mesmo. Não, vamos preservar. Mas, na verdade, o ato e a atitude e as ações não são verdadeiras. Eu vejo com muita dificuldade esse embate. Eu vejo um futuro bem complicado se continuar dessa maneira. Nós estamos atravessando uma das piores crises da Zona Franca de Manaus, nós estamos atravessando um dos piores índices de desemprego do Amazonas e ainda assim não somos capazes de sensibilizar o governo central, que acha que estamos nadando em oportunidades de emprego e de negócios.
a sociedade amazonense anda atenta e precisa estar atenta e mobilizada com relação a essas medidas. Estamos, nos últimos tempos, recebendo notícias que definitivamente nos colocam fora desse mercado de produção e de bens que aqui produzimos. Esses bens ficam praticamente impossível competir com os que vêm importados de fora do Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Conversamos com Belmiro Vianês Filho, empresário. Belmiro, suas considerações finais. Não, Karine, sempre é mesmo, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade e lamentando que sempre seja a respeito desse assunto, quer dizer, redução das nossas vantagens comparativas. Uma boa noite a todos. Boa noite, querido. Boa noite, obrigada. Você está ouvindo 18 horas. E após a polêmica da parada de luxo na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, no valor de R$207 mil, a Prefeitura de Manaus resolveu reformar outros abrigos de ônibus da cidade. Mas o que chama atenção aqui nessa história é o valor. Serão 100 abrigos que vão sair pelo preço de R$1,5 lá na Ponta Negra. Ficou curioso para saber mais detalhes? Pois é, eu também. Vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. O contrato celebrado no dia 12 deste mês foi publicado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e prevê que a construtora DMP reforme 100 abrigos em pontos de parada de ônibus pelo valor de R$380.528,54. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que informou por meio de nota que os abrigos que receberão a reforma, via contrato de obras e serviços, serão distribuídos pelas diversas zonas da cidade, mas que ainda o órgão está concluindo o levantamento dos locais com maior necessidade. Para o atendente Felipe Noronha, que diariamente usa o transporte público, muitas vezes é um desrespeito esperar por um ônibus em determinadas paradas da cidade. É um total desrespeito, né? Porque a gente espera muitos ônibus nessas paradas que muitas das vezes ela não tem nenhuma estrutura, às vezes não existe parada, né? Somente o poste com a identificação da parada de ônibus. E você vê, por exemplo, uma parada de R$207 mil, né, ser inaugurada, enquanto tantas outras aí estão precisando de reforma e muitas das vezes não existem. Então é uma situação completamente degradável. Já a estudante Gemima Fernandes vê o contrato como mais uma forma do dinheiro público ir para o ralo. Eu fico olhando várias coisas que já fizeram. Quanto mais a gente vê, mais nós vemos que é o nosso dinheiro indo pro ralo. Literalmente é isso. Para a assistente jurídica Luísa Eduarda, falta prioridade e que o contrato é uma conduta antiética. É uma conduta, para mim, antiética, imoral e que não tem nenhuma noção de proporcionalidade, né? Ainda de acordo com o Instituto de Mobilidade Urbana, os trabalhos devem ser iniciados no mês de setembro e o prazo de execução é de 90 dias. Volto com vocês. Agora 6h45 em Manaus. Vamos saber como está o trânsito na nossa capital nesse momento, como está aí, né, a situação dos carros, né? O que está acontecendo nas ruas de Manaus? Trânsito. E aí, Carlão, boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá conferir. Na rua Silva Ramos, o trânsito no momento tem fluxo lento junto à Avenida Djalma Batista. Frente ao cemitério São João Batista, a Avenida Maceió também tem fluxo lento. E a Avenida Humberto Calderaro, aqui em Adrianópolis, tem fluxo intenso em grande trecho da via. Muito bem, 6h46, programa 18 horas, trazendo a informação até você em 100,7, Karine Leão. E os bombeiros seguem pelo segundo dia consecutivo as buscas por homem desaparecido no rio Amazonas. O homem desapareceu após o naufrágio de um rebocador no último domingo nas proximidades da comunidade São Pedro, que fica no município de Itacoatiara. E quem traz as informações é a repórter Nathalie Moraes. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amazonas segue as buscas pelo comandante da embarcação.
O homem foi identificado como José Moura, de 53 anos. Ele desapareceu após o naufrágio da embarcação Antônio Domingos, que aconteceu no último domingo, nas proximidades da comunidade São Pedro, em Itacoatiara, na margem esquerda do rio Amazonas. O rebocador saiu de Manaus para socorrer outro barco levando combustível. No momento do naufrágio, chovia bastante, como explica a ribeirinha Ariete Pinto. Vinha caindo um temporal e eles iam baixando. O empurrador ia baixando no temporal. E ele não pegou o temporal de proa, ele foi querer virar pro lado da beira. Quando ele virou pro lado da beira, o temporal foi tão forte com o redemoinho que virou ele na hora. Virou a embarcação e as ondas estavam muito fortes. 4 pessoas estavam dentro da embarcação no momento do naufrágio. Uma conseguiu nadar até a margem e pedir ajuda, e as outras 2 foram resgatadas por ribeirinhos. A Marinha do Brasil, por meio do comando do 9º Distrito Naval, informou que tomou conhecimento do naufrágio por volta das 7h30 da manhã desta segunda-feira. Com isso, uma equipe de busca e salvamento da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental foi direcionada ao local para iniciarem as buscas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a profundidade no local é de 20 a 40 metros. E os mergulhadores seguem as buscas pelo homem desaparecido no local. Nathalie Moraes para o 18 horas. Muito bem, 6h48. Vamos agora, né, com a segunda música do playlist 18 horas. Vamos curtir aí mais um som aqui em 100,7 na Mix FM. É o 18 horas com o playlist no ar. Pois falar em música, Karime Leão. Ontem aconteceu o VMA, tá? E Cid Soares e o nosso Amy Luciano são os expertos no assunto. E vamos falar, bom, o grande vencedor foi... O grande vencedor fui eu que assisti aquele troço. Eu passei foi com o pai da Hannah Montana. O pai da Hannah Montana. O grande vencedor. Eu nunca imaginei que fosse ele, o pai Lil Nas e o Billy Ray Cyrus. O cara é fera, hein? Old Town Road, na versão remix. Aquele resgate, né? Bem cowboy. Ficou muito legal os dois cantando junto, assim, 2 estilos diferentes, né? Mas vamos lá, Cid, o que mais teve? O Cid teve uns detalhes. Então, a Ariana Grande foi escolhida aí como artista do ano. Taylor Swift, recordista de indicações, ao lado também da Ariana, cada uma com 10 prêmios, né? Ela ganhou aí os prêmios de videoclipe do ano e vídeo do bem, com You Need to Calm Down. O grupo sul-coreano BTS, muita gente já conhece, né? Conquistou aí o primeiro troféu K-pop da história do VMA. Destaque, portanto, para o videoclipe do ano, You Need to Calm Down. Então, e a música do ano ficou para o Lil Nas e o featuring, né, o Billy Ray Cyrus, que é o pai da Miley Cyrus, né, a nossa eterna Hannah Montana, com a música aí Old Town Road. Provavelmente você não lembra assim pelo nome, mas se tocar você vai saber que você já ouviu essa música, né? Vamos ouvir um trechinho aí, tem pro povo do Mano? Olha só, Shawn Mendes e Camila Cabello ainda estão naquele truque ali de beijar na boca, mas não é só truque, né? Mas vem cá, só me explica uma coisa rapidamente pra gente não perder o fio. Shawn Mendes realmente quebra dos dois lados? Como é que é isso aí? Que ele quebra desse lado aqui que a gente vai quebrando junto. Tá bom, vamos olha só. Quebra dos dois lados, essa é nova, assim, de Olha só, eles ganharam o prêmio aí de melhor colaboração. E a Billie Eilish ficou com o prêmio Revelação, merecido, né? Ela é super estranha. E apesar de não ter ido à premiação, gravou um vídeo bem legal, afirmando a felicidade de participar do evento. Ela tava lá na Rússia, super preocupada, né? Só que não. Só uma pergunta, como o Shawn Mendes falaria a palavra chiclete? Chiclete. 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 Olha, a Rosália e o J Balvin, com os vocais do El Guincho, faturaram com a altura. Foi a escolhida o melhor clipe latino. Foi um dos prêmios aí que eu não concordei muito, não. Eu gosto demais de Daddy Yankee e Snow com Calma. Na minha opinião, essa aí era imbatível. Olha só, e The Chainsmokers e a Baby Rexha, né, com Call Your Mind, ganhou de o clipe Melhor Dance, concorrendo com Clean Bandit, né, com vocais aí com colaborações da Demi Lovato, né, aquela música solo. Teve também DJ Snake featuring Selena Gomez, né, com Ozuna e Cardi B. Tac Tac, toca direto aqui na Mix, merecia ter ganhado, hein? Que merecia ter ganhado, né, segundo o nosso amigo Cid aqui. Lógico. E ainda teve David Guetta, Baby Rexha e o J Balvin, né? E pra mim o J Balvin só fazia música com a Anitta, né? Porque não é, fez umas 5 músicas com a Anitta já. Teve também, né, Marshmello e o Basil com rapper Silk City
e Dua Lipa, Electric City, todas fortes, bem selecionadas. Bacana. E hoje foi apresentado, inclusive, o filme brasileiro que vai representar o Brasil no Oscar. Olha aí, mais um prêmio aí pra nós. Será que essa vai? O filme A Vida Invisível foi o indicado pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2020. Ele disputou com outros 11 concorrentes e tenta agora na categoria de melhor filme de língua estrangeira da premiação. E vamos torcer, né, Carlão? Porque afinal de contas, Fernanda Montenegro e Carol Duarte, elas dividem aí o papel de Eurídice, que é a personagem central, né? Que são duas irmãs cariocas, que o filme é passado nos anos de 1950. Isso é muito interessante. Bacana, no Rio de Janeiro, né? Tem todo um clima diferente. Gostei pra esse resgate do Orfeu aí, Eurídice. Exato, essa foi boa. Agora 6h55 em Manaus, Karime, Temos sim. A Prefeitura de Manaus deve iniciar transferência do aterro sanitário para um novo local a partir de janeiro de 2022. A determinação é da Justiça Especializada do Meio Ambiente do Amazonas. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. O objetivo da Vara de Meio Ambiente é que no prazo final de funcionamento do aterro sanitário, em janeiro de 2024, o novo terreno já esteja preparado para receber o descarte dos resíduos sólidos sem degradar o meio ambiente. O gerente operacional do aterro sanitário, Peter Maia, disse que a Prefeitura está tendo esse cuidado. A gente não pode deixar o encerramento desse para aí começar o processo de instalação e escolha do novo local do próximo aterro. Esse processo já tem que vir continuamente, porque é uma obra que ela é planejada para durar de 25 a 30 anos, então é uma obra bastante complexa, tanto a parte de escolha quanto a parte operacional também. Depende da escolha dos moldes do poder público. Aqui é um aterro sanitário municipal operado por empresas privadas, né? Aí vai depender da Prefeitura qual vai ser o modelo que ela vai adotar para o próximo aterro sanitário. O juiz da Vara Especializada, Vitor André Gomes, determinou que a Prefeitura de Manaus faça manutenção no aterro sanitário atual e cumpra obrigações como a descontaminação e menor geração de rejeitos, tratamento para evitar a contaminação das águas subterrâneas e também de superfície. A Prefeitura também vai ter que fazer estudo da população vizinha e monitorar a área para que novas casas não surjam no local. Os recursos hídricos no entorno do aterro vão ter que ser monitorados pelo município para evitar contaminação. A Prefeitura Municipal também vai ter de adotar medidas de reabilitação das degradações ambientais, evitando a exposição de riscos às comunidades próximas ao aterro. Também deve adotar um plano de manejo de urubu para diminuir o risco de incidentes aeronáuticos. De acordo com a decisão da Justiça, caso a Prefeitura descumpra essas obrigações, vai ter que pagar multa diária de R$50 mil. Odineia Araújo para o 18 horas. E a boa notícia do dia, alguns minutos atrás, recebemos aí uma notícia que imagens de satélite do Civan já mostram redução de focos de incêndio aqui na Amazônia. Outras informações você obtém aí no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Muito que bem. E hoje é dia do quadro, né? O que bombou na internet. Terça-feira com Cássio Nascimento. Vamos lá, galera. E aí, rapaz, vamos dar uma olhada nesse mundo insano chamado internet? No programa de hoje só tem campeões de memes brasileiros. Vamos começar com ele, a máquina de memes, Jair Bolsonaro. Não sei se vocês já estão sabendo, tá rolando uma treta insana entre o presidente Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron. #ILoveTreta. Tudo começou com uma declaração no Twitter do presidente da França sobre as queimadas na Amazônia. Aí, meu amigo, o Bolsonaro pistolou, chamando o cara de sensacionalista e dizendo que até foto fake ele usou. Virou treta de família. O filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, aquele que foi indicado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos e que frita os hambúrgueres da hora, compartilhou um vídeo em que uma pessoa chama o presidente da França de idiota. O presidente da França, Emmanuel Macron, é um completo idiota. Tem mais. Com o circo já armado, um seguidor de Bolsonaro fez uma imagem comparando a mulher do presidente da França, Brigitte Macron, de 66 anos, com a mulher de Bolsonaro, Michelle, de 37 anos, dizendo que esse era o motivo da inveja do presidente da França. Para completar, Bolsonaro responde o comentário do seguidor desse jeito, abre aspas,
Não humilha, kkkk. Fecha aspas. Aí, pai, quem pistolou foi o francês. Ele não gostou nada da brincadeira com sua mulher e ele deu um recado até para as mulheres brasileiras, dizendo, abre aspas, penso que as mulheres brasileiras devem ter vergonha de ouvir isso do próprio presidente. Fecha aspas. Cara, teve tanta zoeira de seguidores do Bolsonaro que teve memes comparando a mulher de Macron com Ed do Iron Maiden. E finalmente o jogador Neymar acertou seu destino. E o destino dele foi a Espanha. Já adivinharam? Com Barcelona? Com Real Madrid? Não. Foi com a série La Casa de Papel. É sério. O personagem dele é o monge João. Agora dá uma olhada no trecho dublado que tá rolando na internet. De onde você é, João? De São Paulo. A alegria da sua terra. As festas, a magia, o futebol. Eu não gosto nem de futebol e nem de festas. Dizem que o trecho está ironizando a vida do menino Ney. Estão comparando com o rei do rolê aleatório, Ronaldinho Gaúcho, pois ultimamente aconteceu vários rolês insanos na vida de Neymar, como ganhar R$280 no programa de Silvio Santos, receber um hino de louvor no WhatsApp seguido de nudes, e agora o cidadão me vem com essa. Depois dessa, não duvido mais de nada. E esse foi mais um quadro, O Que Bombou na Internet. Aqui, ó, não passa nada, meu amigo. Até a próxima. Genial. Pois é, galera, pegou todo mundo de surpresa. Eu vi no Instagram do Google Gloss. Foi bacana. Foi liberado 1h da tarde, 2 episódios na Netflix. Com a participação do Neymar. O Neymar, eu não entendi nada, eu não sei nem que episódio é esse, mas tudo bem, tá lá. Mas tá vindo. Netflix. Gente, já tá na Netflix. Vamos lá, resultado de cinema. Vamos lá, quem ganhou o ingresso de cinema hoje foi o Igor Santos Siqueira. Parabéns, muito obrigada pela participação. Agora 7h01, seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje no programa que a Força Tarefa do Ministério Público Federal constatou que, na maioria das vezes, por trás da devastação da floresta amazônica, estão negócios ilícitos milionários. A maioria da devastação, segundo o Ministério Público Federal, é feita por quem tem muito dinheiro para fazer imensas derrubadas e queimadas ilegais. É preciso pagar pelos tratores e pelos que trabalham na devastação. É preciso muito dinheiro. Os caboclos não cometem esse tipo de crime. Segundo o Ministério Público Federal, o desmatamento ilegal de grandes proporções é praticado por agentes do crime organizado. O crime organizado atua desmatando a Amazônia de forma violenta e corrupta. Os procuradores da Força Tarefa fizeram operações que identificaram 3.180 hectares desmatados, ou o equivalente a 4.453 campos de futebol. Os devastadores não são pessoas comuns. O crime envolve corrupção, milícias armadas para fazer a grilhagem de terra e lavagem de dinheiro. Todo o esforço para impedir a devastação da floresta não é um esforço ambientalista apenas, mas também um esforço contra os criminosos que roubam e destroem as riquezas da região amazônica, que é do povo brasileiro, sem dúvida nenhuma. Muito bem, boa noite a todos. Cid Paulo, M. Lucian, Karime Leão. Beijo. E você, ouvinte, sempre. E antes do até amanhã, né? Noite. Até amanhã. Muito obrigada. Nosso agradecimento. Muito obrigada. Especial para você que nos escuta, que nos acompanha durante esses 3 meses. Obrigada pela audiência. Parabéns. Parabéns, obrigada pela sua companhia. Todos os dias, quer dizer, segunda a sexta, parabéns, das 6 às 7 da noite. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e principalmente pela participação aqui pelas redes sociais. Pela paciência. Obrigado. 7:03. Continue na Mix, daqui a pouquinho tem um Mix Tudo e a gente volta amanhã com você a partir das 6 da tarde, no 18 horas. Valeu, Paulo Castro. Teremos novidades em breve. Olha aí, novidades em breve. Tem até medo quando eu escuto isso. 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix.